Em fins de 2003, empacotava objetos para mais uma mudança de endereço. A 26ª em minha vida, quando, ao retirar livros de uma prateleira na estante, me deparei com um maço de cartas. Imediatamente, sentei-me no chão empoeirado do apartamento vazio e desatei o barbante. Cuidadosamente enfileiradas por data, 50 cartas sobrescritas por meu irmão à minha mãe. Perturbado, percorri, uma a uma, as páginas compostas em letra miúda e desenhada, relatando ninharias, reclamando novidades. Aqui reúno esse passado, modo de reparar meus mortos que já pesam no lado esquerdo. Meu irmão, minha mãe, meu pai, aqueles aos quais me reunirei um dia. A eles, este livro. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre De Mim Já Nem Se Lembra, do escritor Luiz Rufato. Luiz Rufato é um escritor brasileiro que tem publicado vários livros ultimamente. Ele é articulista também do jornal El País, inclusive formado em comunicação social pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Luiz Rufato nasce em Cataguases, no interior de Minas Gerais, em 1961. Tem se destacado muito na literatura brasileira, inclusive ganhou o Prêmio Machado de Assis com o romance Eles Eram Muito Cavalos. Bem, pessoal, o livro que a gente fala hoje tem essa capa bem interessante, né? Que é uma fotografia na realidade de uma cidade, certo? Não é uma fotografia atual, remete mais ou menos a anos 60, 70, né? Pelo caráter antigo dos automóveis, dá para perceber isso. E diz muito do período que o livro trata. O livro em si não é um livro escrito pelo Luiz Rufato. Aqui, como eu li anteriormente, tem uma reunião de 50 cartas que foram escritas pelo seu irmão para a sua mãe, entre 1971 e 1978. Que período é esse? É o período em que o irmão dele, José Célio, sai de Cataguases, cidade onde eles moravam no interior de Minas Gerais, e vai para São Paulo tentar vencer na vida. Vai buscar a oportunidade de emprego naquele que no momento era o maior centro urbano do país e até hoje é. Pois muito bem, o livro é a reunião dessas cartas. E para quem gosta de escrita epistolar, é um prato cheio. Cartas eram, naquele momento, anos 70, uma alternativa de comunicação para a maioria da população brasileira, porque telefone custava muito caro até então. Não é hoje que você sai por aí no meio da rua e te oferecem um chip de graça, entendeu? Com R$10 de crédito. José Célio trava ao longo desses anos, 71 e 78, essas cartas, onde a gente vai percebendo uma série de questões, desde os aspectos mais afetivos, desde os aspectos das suas mudanças de vida, até, evidentemente, as questões mais difíceis, como a saudade da família, o fato de se sentir deslocado naquela cidade. Este livro ele é um importante retrato da nossa sociedade. Por quê? Porque ele esboça um tempo, ainda hoje isso é muito comum, em que pessoas se deslocam, em que pessoas migram de seus locais de origem por determinadas circunstâncias. Evidentemente que a migração é um dos fatores que atravessam a narrativa de Mim Já Nem Se Lembra. Por exemplo, quando a gente pensa em termos de história do Brasil, migração não é uma coisa nem um pouco recente. Ou seja, lá no final do século XVII, século XVIII, nós tínhamos a descoberta das minas e regiões como Minas Gerais, mas também Mato Grosso e Goiás receberam um contingente populacional muito significativo nesse período. Mas quando a gente pensa também na explosão da atividade cafeeira, a gente também vai ter a chegada dos imigrantes ali no começo do século XX. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque
O Brasil, né, e todo o país, toda a região é atravessada por essas migrações, e isso não só forma parte da identidade cultural de uma região, mas também forma a identidade cultural daquele que vivencia esse processo. É evidentemente que a migração não é só uma característica demográfica, muito pelo contrário, a migração ela mexe com a afetividade, porque as pessoas se sentem muitas vezes deslocadas na sua região. E é o que a gente vê no caso do José Célio, o irmão do Luiz Fofato. Ele vai para São Paulo, né, e fica muito evidente assim como aquela região, aquela cidade grande que também estava passando por um processo de transformação devido à chegada de grandes indústrias. Enfim, como aquela cidade ela se modificava, mas também ele não se sentia pertencente àquela cultura. E com o tempo, em outras cartas ele vai mencionar isso, que quando voltava de Cataguases para São Paulo, após um período de visita, fosse nas férias, fosse no Natal, e ele comenta, né? Não sinto que sou mais daí, mas também não sou daqui. Ou seja, eu não tenho lugar. E nessas cartas a gente vai perceber que essa questão do lugar ela é muito determinante na subjetividade do irmão do Luiz Fofato, né, do José Célio. Porque a subjetividade dele vai ser moldada a partir dessa questão da ausência familiar. Isso é muito forte. Ele lamenta porque que as pessoas, para vencer na vida, têm que ficar longe dos parentes, têm que ficar longe dos familiares. E é uma coisa que grita assim no livro, que a gente começa a perceber como a questão da migração, ela não é só aquilo de você pensar que, por exemplo, devido a catástrofes ambientais, as pessoas migram de uma região para outra. Não, de modo algum. Isso mexe com os afetos, com as sensibilidades das pessoas e colabora para que elas possam, evidentemente, viver outras experiências, mas também modificar aquilo que elas eram e que estão passando a ser a partir do contato com uma outra cultura. Então, quando a gente pega esse livro, através das várias cartas que tem aqui, a gente percebe todos esses dilemas pelo qual José Célio passou, mas também está aqui o registro de uma cidade que se modificava, o registro de um país onde viver no interior é muito difícil e existe aquele sonho da cidade grande. Aqui nós também vamos encontrar referência nas cartas ao período da ditadura militar brasileira. Ele cita lá uma carta, salvo engano, de 1976, o fato de, na pensão que ele estava morando, chegar um dedo duro da ditadura, né? E ele diz, né, a ditadura, esse regime que mata os trabalhadores do nosso país. Enfim, pessoal, para quem gosta de cartas, o livro é um prato cheio, tem muito daquele sabor cotidiano e íntimo que a escrita epistolar muito apropriadamente sabe fazer. E fica a dica de leitura. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal se você por acaso curte esse tipo de conteúdo e me segue também nas redes sociais. A gente se vê no nosso próximo livro. Até mais!